E uma das formas que era muito valorizada pelo Reich era o conceito de prevenção de neurose. Esse é, basicamente, dos melhores, vamos dizer assim, trabalhos que o Reich considerava poder ser feito por um terapeuta, inclusive. Ele chega em algum momento a dizer que o adulto não tem cura. Se nós não tratarmos as crianças, nós não teremos nunca uma sociedade sadia, saudável. Vamos começar pela mulher grávida? Talvez, é um bom começo, né? Fazer que aquela criança tenha uma gravidez consciente, que essa mãe tenha consciência do papel dela, que o pai tenha a participação nessa gravidez, que a gente trabalha muito com o conceito do casal grávido, né? Com a participação do pai. Fazer com que essa criança seja bem recebida, para que o útero seja quente, não uma coisa reprimida, que a mãe tenha que esconder essa gravidez. Podemos trabalhar com o casal, justamente conscientizando, fazendo que eles vejam que na gravidez é necessário se pensar antes de mais nada, nos amamos, temos condição financeira de ter um filho, temos disponibilidade de tempo para ter um filho, nós vamos abrir mão de uma série de prazeres que temos como pessoas solteiras, como pessoas sem compromisso, a partir do momento que vamos ter um filho, porque tudo se altera mesmo. Vamos ter um filho, estamos modificando nossa vida. Somos responsáveis por um novo ser humano. Talvez eu tivesse que trabalhar com o adolescente para fazer entender que um casamento não é apenas uma brincadeira de boneca, né? De príncipe encantado. Temos que fazer que ele veja que o adolescente, a adolescente, vejam que é um compromisso, é algo de um valor cujo só o amor não é suficiente, há que se considerar também todos os aspectos do meu caráter e o caráter do outro, nos combinamos, né, aquela coisa, né? Mas não é aquela coisa assim, vou procurar minha metade de laranja, porque quem procura metade de laranja só está pela metade, né? Eu tenho que ser uma laranja inteira. Começamos com a gestante, o casal, o adolescente, bom, mas temos que trabalhar com a criança, na verdade. Então vocês vejam, e daqui a pouco a gente vai estar chegando na criança, no recém-nascido, e novamente estamos na outra gestante. Então, o trabalho de prevenção de neurose é um trabalho que ele não tem início, não tem meio e tem fim, ele é sempre contínuo, em qualquer situação. Ele tem princípio, meio e fim dentro de cada um desses momentos. Então, se eu vou trabalhar com uma gestante, eu vou fazer de tudo para que ela entenda a importância do parto natural, da não agressão ao nasciturno, né? Eu tenho que considerar que a questão da amamentação, eu tenho o desmame, eu tenho que considerar os primeiros passos do indivíduo. Quando pego grandes plateias assim de palestras, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, eu digo que é uma brincadeira, mas é séria, viu? Eu peço assim que as pessoas que são míopes levantem a mão. Aí as pessoas levantam a mão e eu digo assim, olha, não conheço nenhum de vocês, mas posso garantir que vocês tiveram problema de amamentação. E as pessoas todas acolhem, né? Realmente tal. Mas já tive situações que as pessoas manifestam que não, né? Que não é isso. Surgiu um burburinho na plateia, uma professora com os alunos em volta e tal, e eu percebi e falei alguma coisa, algum comentário que vocês queiram fazer. Aí ela disse assim, professor, o senhor está enganado, minha miopia só surgiu aos 14 anos. Eu disse, tá, quando é que você teve seu primeiro namorado? Eu disse, 14 anos. Você era apaixonada por ele? Era. Mas você ficou com ele talvez uns 6 meses por aí, depois ele terminou com você? Foi. Ele te deixou para uma outra pessoa, para uma outra menina. Uma colega sua, talvez? É.
Pois é, aí a sua miopia se instalou. Na verdade, ela estava latente e ela se deu no momento em que o trauma, a situação traumática remeteu você a uma situação primitiva, traumática primitiva. Quando eu falo, então, por exemplo, da amamentação e desse caso dessa professora, né? Sabendo do conceito da miopia, né? Eu pude chegar à história dela que apareceu aos 14 anos de idade, né? Fazendo uma correlação dentro do pensamento funcional, né? Que é também uma das ideias do Reich, uma forma de pensar, né? Uma maneira filosófica, talvez, de pensar. Então, o pensamento funcional me levou a entender por que aquela miopia apareceu aos 14 anos. Bem, isso porque, né, como eu falei, nós temos os 3 primeiros segmentos, né, o ocular, oral, cervical e depois os restantes, mas nos 3 primeiros segmentos é onde se instalam os núcleos traumáticos primitivos. Núcleos traumáticos primitivos esses que se dão na fase de gestação, parto, amamentação. Então, essa fase, gestação, parto, amamentação, é um dos momentos assim, mais cruciais de foco, de interesse e de trabalho e do que pudermos fazer para prevenir as neuroses. Esse é um momento assim, crucial. Então, a gente sabe que a importância que é o leite materno, né? Tudo que em termos de nutrientes inclusive, principalmente, da formação do sistema imunológico da criança. Isso é básico. O leite materno é primordial. Mas eu costumo dizer o seguinte: o menos importante na amamentação é o leite. O mais importante é a relação mãe com a criança. É na hora da amamentação. E é aí que começam uma série de problemas e que vai dar na miopia, por exemplo, na amamentação. Posso fazer também com desmame, da mesma forma. Aí você tem que ver, não é a criança, é a mãe. Porque essa mãe pode ser uma mãe culpada que faça com que ela se doe durante 2, 3, 4 anos para compensar qualquer outra coisa que ela possa ter ocorrido durante essa gravidez, como até mesmo pensar em ter abortado aquela criança, por exemplo, né? Então, pode ser um mecanismo de compensação da mãe, né? Mas para a criança está tudo bem, ela pode continuar mamando. Mas temos que ver, é o problema com a mãe, já não é mais com a criança. Não é a criança que é culpada de querer mamar até os 4 anos. O problema está com essa mãe, que dá de mamar até os 4 anos. Poderíamos ainda também pensar como uma forma, não culpada, mas uma forma cômoda de resolver o choro da criança. Toda vez que a criança chora, pum, eu dou o peito. Pum, eu dou o peito. O problema é da mãe. A criança está mamando, está tudo bem para ela, vai ficar mamando 4 anos, né? Mas uma criança, por exemplo, que mame dessa forma, que mama pela disponibilidade que a mãe tem para resolver o problema, para a criança parar de chorar, dar o peito, sabe o que vai acontecer? Vai mamar para o resto da vida. São essas pessoas que vivem sugando a gente o tempo todo. Foram acostumadas a resolver seus problemas sugando dos outros. E ficam sempre criando expectativas, né, em cima de alguém. Alguém tem que suprir a minha necessidade. Esse é o ponto que a gente tem sempre que estar presente na prevenção de neurose. O problema não é a criança é fruto de alguma coisa. Uma criança rebelde, né, que grita, que se joga no chão, é fruto de alguma coisa. Ela não é assim, não tirou da cartola do mágico para ser assim. Ela não nasceu assim. Ela é fruto de relações que se estabelecem em torno daquela criança, né? Seja mãe, pai, tia, avó, babá. Hoje em dia, a coisa mais comum que se faz é jogar a criança na lata de lixo, né? É o que está mais acontecendo, né? Quer dizer, que tipo de civilização é essa que estamos construindo, né?
onde as crianças são jogadas ao lixo, pô. O Reich fala, tem uma frase dele que ele diz assim: a civilização só existirá a partir do momento que cuidar dos seus recém-nascidos.